Romanos 8, versículo 31. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo pelo planeta, né? Irmãos, a gente se entristece, a gente chora, como disse a abençoada, o presbítero André ontem. Nós choramos, nós nos emocionamos, quantas vezes a gente chega até a questionar Deus, Senhor, mas por quê? Né? Deus sabe de tudo. Amém, Senhor? E nós não sabemos o que pensamos. É verdade, Deus. Entende? Aleluia, Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa, quando eu ministrei uma vez e foi meio, uma palavra assim, meio pesada, ao mesmo tempo esquisita, que as pessoas muitos olharam assim, como diz quando a gente frangeram a testa assim. Irmãos, muitas vezes o mal, ele vem para que nós nos direcionemos para o meio. Amém. Entende? Quantas pessoas, irmãos, ali que pereceram, que de repente ouviram dizer Jesus te ama. Aceita Jesus. Talvez pessoas ouviram dizer o Senhor para te dizer que vai ser a sua última chance de levantar a sua mão e o aceitar. Talvez crentes que estavam com a vida toda ouviram dizer direita a sua direita, porque Deus vai te chamar. Pastor, mas abençoado, assim, terrível, é triste. Mas a palavra do Senhor diz algo para a gente, é estranho, é difícil de se ouvir. Deixe que os mortos cuidem dos seus mortos. Agora a gente tem que zelar pelas pessoas que estão vivas lá. A gente tem que procurar evangelizar mais para que o nosso evangelho possa alcançar aquele lugar. Entende? Mas como, pastor, se a gente está aqui, vamos lá. Vamos crer. Aleluia, Senhor, meu Deus. Grande amor, Senhor, aleluia, Senhor. Qual é o tamanho do ministério de redenção, meu filho? Não tem limite, é o tamanho que Deus sonhou. E qual é o tamanho do sonho de Deus? Alguém pode imaginar? Aleluia, Deus. Incomparável. Ele fala para Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Abraão sai, ele fala, olha para o céu. Ele olha e estava mais ou menos que nem estava no monte. Ele era mais lindo ainda, porque ele tinha poluição. Ele olha para o céu e vê bilhões de estrelas. O Senhor fala, pode contar? Não, sim. Fosse supersticioso, eu vou encher de verruga. Meu Deus! E disse, as verrugas se você contar esquerda. Mas ele olha para as estrelas e fala, Senhor, é impossível contar essas estrelas. Deus fala, bem assim. Será a tua descendência. Glória a Deus. Aleluia também, Senhor. Os seus filhos serão incontáveis como as estrelas. Como a areia do mar. Quem pode contar a areia do mar? Quem pode? Ninguém. Eu queria ver alguém para dizer 1, 2, 1 bilhão, 2 bilhões, tá? Não tem um tempo que você tem que separar no canal. Aleluia, Deus também, Senhor. Todos os moradores da terra, aqueles que já morreram, lamento, já foi, já se passou. Mas tem muita gente viva esperando você dizer, Jesus te ama. Tem muita gente viva esperando você falar, eu te amo em Cristo Jesus, e o Senhor vai te salvar. Tem família esperando você dizer, creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Você já disse isso para uma família mundana? Já? Se não, está na hora de começar. Vai tomar um café na casa de alguém, olha para a pessoa e fala, em nome de Jesus, você crê no Senhor? Ainda não. Eu sou da religião tal, eu vou te dizer uma coisa diferente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, Senhor. Mas é salvo de tudo, irmão. É salvo de vício, salvo de demônio, salvo de laço de morte, salvo de tudo que é problema. Então, irmão, seja a boca de Deus, em nome de Jesus. O Senhor não te chamou somente para ir para o litoral, que nem a gente vai, e curtir o mar tomar um banho, não. O Senhor nos chamou para sermos corpo de Deus. Essa geração, sacerdotes que o Senhor leva a palavra dele, independente de onde para quem. Aleluia, Senhor. Amém, Deus. Em Jesus, não deixei de falar mais, ele te ama. Amém? Sacerdote de Deus. Glória a Deus.
nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Romanos 8, 31. Diz assim: que diremos, pois? Tem gente procurando, espera. Romanos 8, 31. Amém. Glória a Deus. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós? Não ouvi. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória a Deus. 38 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, nesse finalzinho, com ele, Amém. Amém? Amém. E o apóstolo está perguntando, né? Ele está perguntando aqui: se Deus é por nós, quem será que contra nós? E aquele que não poupou seu filho, porventura não vai nos dar todas essas coisas. Aleluia. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Hã? Quem? É Deus quem os justifica. Amém, Senhor. Quem os condenará? Ninguém. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, não existe problema, né? Nem aquele louvor que foi meditado, nunca houve noite que deve se pedir o nascer do sol. Aquilo que parecia impossível, que parecia não ter saída, aquilo que podia ser a sua morte, Jesus nos Quantas pessoas não provaram do livramento do Senhor naquele lugar? Quantas pessoas eram para viajar e de repente o Senhor impediu, segurou e falou: não vai, né? Ah, pastor, mas eu estou triste com essa palavra porque as pessoas estão chorando lá. E porque tu não faz a tua parte? Se tem algum parente lá, liga para ele então e fala: Jesus, filho, mas vai fazer uma revolução através da sua vida aí. Aleluia. Entende? E você fica na missão para então levar alta pegar o Evangelho. Porque é para isso que Deus nos chamou, irmãos. Amém, Deus. Entende? Você vai ver algo sobrenatural. Quando o rei Davi recebeu a notícia que seu filho morreu. Entende? Nós pensamos Davi dele ter ficado no óleo do algodão. Né? Ele está chorando até hoje no túmulo. Porque o filho mais querido dele faleceu. Davi está fazendo jejum até hoje, greve de fome, né? Porque o seu filho morreu. O que mais que Davi podia fazer se perdesse o seu melhor filho? Ele podia, de repente, beijar Bocó. Não, acho que Davi virou qualquer coisa, mentindo. Abandonou tudo porque o seu filho morreu. Por que essa palavra, pastor? Porque eu estou querendo dizer para vocês: nós temos parte com a vida. Amém. Aleluia, Senhor, amém, O Deus. que é vivo nos interessa. O que morreu pertence ao Senhor. Amém. Então, se chegar algum parente de uma vítima do teu lado, não vai chorar com ele, não. Cadê? Tadinho. Que catástrofe. Que coisa. Que absurdo. Que é isso? Não, pai, irmão. Você vê como Deus é maravilhoso. Ele te manteve vivo. Porque você vai trazer de volta a esperança. Você não vai imaginar no teu coração novamente. Aleluia, Senhor, amém, Deus. Em nenhum momento você ficar nos maltratando com um ato de tristeza, com palavras tristes. Dizendo: olha, meu filho, perdeu, acabou, cansou, tadinho. É melhor você se entregar, não. Sempre levanta-te e põe de pé. Aleluia, meu Deus. Alguém quer ficar de pra lá? Não? Alguém tem? Não, né? Glória a Deus. Amém. A minha prima foi salva pelo telhado. Ô, glória. Ah, é, tu contou isso. Preto sobrenatural. A filha e o marido que foi salvo pelo telhado. Eu estava projetando dela. Ele está dizendo que o Senhor chegou. Pastor, tinha crente lá que morreu, lógico que tinha. Mas tinha gente da vida certa que morreu lá também. Mas por que Deus
deixou. Como eu te disse, Senhor, tem mais prazer na tua salvação. Aleluia, Deus. Eu Amém. sei que eu digo para a igreja sempre direito às suas veredas, porque você não sabe se o Senhor vem ou se você vai. Né? A gente brinca, faz e acontece, e de repente acontece por aqui. Não, mas aí pelo menos a minha família vai ficar chorando. Não. Sabe o que é lindo? Porque eu vi mais um irmão que descansa no paraíso. Aleluia, Senhor. Eu um Amém. dia falei uma coisa sobrenatural. Falei, gente, se eu morrer, se eu morrer um dia, eu queria assim, eu queria, eu deixo no meu coração, que tivesse sabe? Aleluia, Senhor. No velório da irmã Rosa eu achei algo sobrenatural. Eu quero essa palavra, pastor, para que vocês acordem. Para não ficar embriagado com a morte de outrem. Entende? Não fica entristecido, não tenho nem mais força. Crie força. Nesse momento, você tem que ter força para falar do amor do Senhor com mais poder, com mais ousadia. Amém?